Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Tudo certo com vocês? Mais um vídeo do R-City no ar. E o tema de hoje... Hoje, dificilmente a gente faz isso, mas como é data FIFA essa semana, poucos jogos, estamos escassos de conteúdo. Então, teremos 3 dias seguidos de Almanac da Libertadores. O Boc já vai praticamente terminar essa série falando sobre todas as equipes. E essa semana foi o ideal para falar bastante de equipes da Libertadores, até porque é uma semana parada de futebol. Tem jogo da seleção sábado e terça. Então essa semana é toda livre, os times estão treinando e nós estamos aqui produzindo conteúdos para vocês. Semana, inclusive, que temos um parceiro comercial, que é a Loja do Capita. Loja do Capita. Tá aqui o site www.lojadocapita.com.br e no WhatsApp também, caso você entre no site e não encontre o manto, a peita que você quer, entre no WhatsApp que com certeza eles terão em estoque, vão te mandar os modelos do time que você quer, e além de camisetas de times nacionais e internacionais, eles também vendem chuteiras, calções, agasalhos, enfim, tem uma infinidade de produtos, qualidade nota 10, o R-City recomenda, e para você que vai comprar o presente aqui do R-City junto com a Loja do Capita, você que entrar lá para fazer qualquer compra, em qualquer valor, utilize o cupom R-City, esse cupom que está aqui em cima, ó, cupom R-City e ganhe 20% de desconto. É um baita de um desconto, hein? Vamos combinar que em outros canais não tem um desconto aí desse tamanho, tem descontos menores, mas igual esse, só aqui no R-City. Então, vai lá, pesquise a camiseta que você quer para você ou para dar de presente para alguém, quer presentear alguém, Loja do Capita é o lugar certo, beleza? E falaremos sobre o Sporting Cristal. Sporting Cristal com muita tradição em Libertadores. Tradição não. Esse almanac da Libertadores, eu sempre me pego nisso. Será que é tradição? Ou será que tem muitas participações, mas tradição e história é diferente? O Sporting Cristal participou de 38 Libertadores. É uma infinidade aí de disputas. É uma equipe muito tradicional no futebol peruano, porém, em Libertadores não tem o mesmo sucesso. O Sporting Cristal nunca conquistou um título. E a melhor campanha do Sporting Cristal foi nesse ano de 1997. Essa foto aí é da equipe que chegou na final. A equipe peruana chegou na final da Libertadores em 97. E naquela oportunidade o Sporting Cristal passou em uma fase de grupos bem difícil. O grupo tinha Alianza Lima, Cruzeiro e Grêmio. Então, o Sporting Cristal fez valer muito seu fator casa naquela temporada. Venceu no Estádio Nacional de Lima, né, que é a sua casa, o Cruzeiro e o Grêmio, 2 adversários brasileiros dificílimos, e segurou um empate contra os peruanos também do Alianza Lima e garantiu a classificação. Fora de casa a campanha não foi tão boa, mas dentro de casa fez muito bem o dever de casa e garantiu a classificação para o mata-mata. E nas oitavas de final a classificação foi contra o Vélez, após empatar por 0-0 em casa. Na Argentina, o Sporting Cristal ele venceu por 1-0 no Peru e garantiu a classificação. No Peru, não. Ele empatou por 0-0 em casa, foi um resultado ali meio indigesto, ninguém esperava. E muito torcedor do Sporting Cristal na época ficou desenganado. Já era, não vai ter como. Mas na Argentina, com muita emoção, inclusive o Sporting Cristal venceu por 1-0, calou a torcida do Vélez lá na Argentina. E quem marcou o gol foi o Jorge Souto para a equipe peruana. O gol foi marcado aos 43 do segundo tempo, então foi ali com requintes de crueldade ali para o coração do torcedor do Sporting Cristal, mas deu tudo certo. O Souto que marcou esse gol é um jogador muito conhecido lá do futebol peruano, jogou pela seleção, disputou Copa América, algumas Copas Américas, não disputou só uma. Então,
Esse foi o cara do jogo que garantiu o Sporting Cristal nas quartas de final. Depois disso, nas quartas de final, um confronto improvável de Libertadores. Nas quartas de final, ainda por cima, Sporting Cristal e Bolívar se enfrentaram na oportunidade. E na Bolívia, a altitude prejudica bastante. O Sporting Cristal perdeu por 2-1. Já em solo peruano, 3-0 para o Sporting Cristal. Fase tranquila aí no fim das contas. Teve essa emoção no primeiro jogo, acabou perdendo na Bolívia, mas lá no Peru acabou sobrando e venceu bem. Os gols do Sporting Cristal nesse histórico 3-0 que levava o Sporting para a semifinal foi marcado por Solano, Soto novamente, que marcam nas oitavas, e Prince Amoaco. E nas semifinais o confronto foi contra o Racing da Argentina, equipe super tradicional do futebol argentino, e o Racing venceu na Argentina o primeiro jogo era fora de casa, o Racing venceu por 3-2, e lá no Peru, no Estádio Nacional de Lima, grande aliado do Cristal nessa Libertadores de 97, o Sporting Cristal goleou, venceu por 4-1, e novamente Solano marcou jogador importante nessa fase mata-mata, 2 gols de Luiz Bonet, atacante argentino, e Rivera marcou o quarto gol. Então, chegava um grande momento para a história do Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal chegava na sua primeira final de Libertadores na história. Além dessa primeira final da equipe peruana na história, era a primeira equipe peruana que poderia conquistar um título de Libertadores. Então era um jogo que com certeza parou o país na época. E a final foi contra o Cruzeiro. Cruzeiro que o Sporting Cristal chegou a vencer na primeira fase, mas a final acabou tendo tons de dramaticidade pelo lado do Sporting Cristal. O Cruzeiro acabou empatando a primeira partida no Estádio Nacional de Lima por 0-0. Nenhuma equipe conseguiu marcar. E no Mineirão, dessa vez o Sporting Cristal não conseguiu reverter, assim como reverteu nas oitavas. Perdeu por 1-0. O gol do Cruzeiro na oportunidade foi marcado pelo Elivelton que tem muito título aí no currículo, inclusive Libertadores ele tem 2. Tem uma pelo São Paulo em 92 e essa de 97, marcando o gol do título pelo Cruzeiro. Então, essa foi a vez que o Sporting Cristal chegou mais perto de uma conquista de Libertadores. Depois disso, a equipe não conseguiu repetir bons feitos na Libertadores. O mais longe que o Sporting Cristal chegou na história foi em 2004, depois dessa final de 97, que foi apenas as oitavas de final. Então, muito pouco para uma equipe que chegou numa final em 97, depois disso, sequer chegou perto de disputar uma decisão. Chegou nas oitavas contra o Boca, porém perdeu as 2 partidas. Tá aí, ó, na época o Tevez jogava no Boca Juniors, foi antes até dele vir para o Corinthians no futebol brasileiro. Perdeu as 2 partidas e foi eliminado da competição. Depois de 2004, apenas curtas campanhas na Liberta, e com eliminações em fases de grupos ou até mesmo em pré-Libertadores. Depois de 2004, sequer o Sporting Cristal passou de uma fase de grupos. Tradicionalmente, o Peru não é um país que tenha muita tradição no futebol. As equipes que disputam a Libertadores, que vêm do futebol peruano, geralmente, na grande maioria das vezes, são equipes mais fracas do que equipes argentinas, brasileiras e até uruguaias. Então, não é também nenhuma surpresa essas campanhas, assim, essas más campanhas do Sporting Cristal. E esse ano tem alguns brasileiros lá no Sporting Cristal. O mais conhecido é esse aí, ó, o Thiago Nunes. Falando em Corinthians, né, eu falei do Tevez, que jogou no Corinthians. Thiago Nunes, ex-treinador do Corinthians, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Ceará, foi viver aí sua vida profissional no futebol peruano. Assumiu a equipe peruana no início desse ano e já disputou 26 partidas como comandante do Sporting Cristal e venceu 12 partidas. E além do Thiago Nunes, o zagueiro Inácio, ex-Bahia, está fazendo sucesso lá no futebol peruano, chegou nessa temporada junto com o Thiago Nunes, e quem está fazendo mais sucesso ainda é o atacante Brenner,
Ele que é ex-Botafogo, ex-Internacional, vem sendo um dos principais, ou se não, o principal destaque do Sporting Cristal. Em 25 partidas, ele já tem 9 gols marcados e 2 assistências. Então, o Brenner chegou muito bem no futebol peruano, está tendo um início ali que está despertando muito interesse da torcida do Sporting Cristal. E falando da atualidade, né, o Sporting Cristal ele tem boas chances de se classificar. O Sporting Cristal está no grupo D da Libertadores. No momento, ele está em terceiro lugar. Tem 7 pontos conquistados. Porém, ele está empatado com o River Plate, que é o segundo com 7 pontos. O que diferencia é os gols marcados. O River Plate tem 9 e o Sporting Cristal tem 7. Perdão. Então, essa diferença de 2 gols acaba deixando o Sporting Cristal na terceira colocação. O grande problema para o Sporting Cristal é que o último jogo do grupo é contra o Fluminense no Maracanã. Fluminense que é o líder do grupo, apesar de ser um grupo bem embolado, mas o Fluminense é o líder do grupo, foi uma equipe que exibiu um grande futebol no início da Libertadores, teve uma queda agora, mas obviamente o Fluminense tem grande favoritismo na última partida dessa fase de grupos. E o Fluminense também precisa vencer. Talvez o Fluminense não precisasse tanto dessa vitória para garantir a classificação. O Fluminense, ele talvez entraria até com um time misto, mas não é o caso. O Fluminense vem com força máxima, mas vamos imaginar aqui como o vídeo do Sporting Cristal. Se o Sporting Cristal vence o Fluminense, ele garante a vaga. Não importa o que aconteça na outra partida, o Sporting Cristal chegaria em umas oitavas de final depois de 19 anos. A última vez foi em 2004, então 19 anos depois, o Sporting Cristal pode chegar em oitavas de final de Libertadores. É difícil, é uma missão complicada? Muito. É um desafio contra o Fluminense, uma boa equipe aqui do futebol brasileiro. Eu, sinceramente, acho que o Fluminense tem muito favoritismo e acredito que o Sporting Cristal vai ficar pelo caminho. E aí, mais uma vez, o Sporting Cristal ficar na fase de grupos. Mas esse grupo está bem embolado, até o The Strongest tem condição de passar. Então é um grupo aí que tudo pode acontecer, está muito em aberto. E a partida contra o Fluminense ela vai ser no dia 27 de junho, às 9 horas da noite. Então, esse é um resumo aí do Sporting Cristal. O Sporting Cristal que é a 27ª equipe que estamos falando aqui no Almanac da Libertadores. Então chegamos ao fim aí de mais um Almanac da Liberta. Contamos um pouquinho da história do Sporting Cristal. Gostou? Tem algum palpite para os próximos vídeos? Comente aqui, tá bom? É muito importante a sua opinião. E aquele recado de sempre, né? Acesse o site aqui, ó, lojadocapita.com.br e entre no WhatsApp também para tirar algumas dúvidas lá no 11 96417 7470. 20% de desconto para inscritos e para quem assiste os vídeos no RCit. Só colocar o cupom RCit, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!